um poder inacreditável, um fardo esmagador, um amor proibido e inimigos que desafiam a própria sanidade. Você acha que conhece a história do Homem-Aranha? Prepare-se para descobrir as provações que forjaram a lenda nas ruas de aço de Nova York. Quer entender o preço da responsabilidade e os dilemas morais que moldaram um ícone? Então não perca cada segundo deste vídeo. O despertar do herói está apenas começando. Sejam bem-vindos, aracnídeos e entusiastas da cultura pop. Aqui no HQ Comics, nossa missão é mergulhar nas profundezas das histórias que amamos, buscando os tesouros de sabedoria ética, moral, intelectual e espiritual que residem em suas páginas. Hoje, iniciamos uma jornada fascinante pela gênese de um dos maiores heróis de todos os tempos, o espetacular Homem-Aranha. Das mentes brilhantes de Stan Lee e Steve Ditko, em um longínquo agosto de 1962, nas páginas da Amazing Fantasy número 15, nasceu Peter Parker, um adolescente comum, confrontado com problemas que ecoavam os de tantos jovens, mas destinado a um caminho extraordinário após um evento que mudaria sua vida para sempre. Mas por trás dos poderes e das teias, existe uma tapeçaria complexa de perdas, responsabilidades e escolhas difíceis. Acompanharemos neste primeiro capítulo a forja dessa lenda nas ruas implacáveis de Nova York. Testemunharemos o peso da culpa, a luta para conciliar duas vidas e o surgimento de ameaças que testarão não apenas sua força, mas sua própria humanidade. Preparem-se para desvendar os dilemas éticos e morais que moldaram o Homem-Aranha que conhecemos e amamos. A verdadeira história por trás da máscara está prestes a ser revelada. E aí, sentindo a teia da curiosidade te prender? Se você está gostando de desvendar os segredos do universo aracnídeo, deixe sua teia de apoio. Um like nesse vídeo nos ajuda a escalar ainda mais alto e alcançar mais fãs como você. E para não perder os próximos capítulos dessa saga e outras análises profundas do nosso universo pop, não se deixe cair na teia da desinformação. Inscreva-se no canal e junte-se à nossa comunidade de heróis e heroínas da vida real. O Homem-Aranha, essa criação icônica da mente prolífica de Stan Lee e do talento artístico de Steve Ditko, fez sua estreia nas páginas da revista Amazing Fantasy, número 15, em agosto de 1962. A ideia surgiu da vontade de criar um herói adolescente com problemas cotidianos, algo inédito na época. A famosa frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, embora não explicitamente dita em sua primeira aparição, tornou-se o lema definidor do personagem. A sombra espectral de Tio Ben pairava sobre cada fibra do ser de Peter Parker, um lembrete ácido da inação e seu preço final. A adolescência, para a maioria um turbilhão hormonal de descobertas e rebeldias brandas, tornou-se para ele uma corda bamba esticada sobre o abismo da responsabilidade. A cada alvorecer, seus olhos cansados refletiam duas existências paralelas: a do estudante franzino, lutando contra o sono matinal e a álgebra, e a do espectro vermelho e azul que riscava os céus noturnos de Nova York. Era um fardo invisível, esmagando seus ombros ainda estreitos, a exaustão latejando sob a pele como uma contusão persistente. Noites de perseguições vertiginosas e socos trocados com criminosos endurecidos cediam lugar a madrugadas insones, a mente exausta tentando absorver equações químicas enquanto o eco dos gritos e sirenes ainda reverberava em seus ouvidos. Sua vida era uma vela consumida por duas chamas vorazes, queimando-o até a exaustão. E no epicentro desse turbilhão pessoal, a preocupação constante com Tia May, cujo luto a envolvia em uma fragilidade crescente, tornando-a cada vez mais dependente de sua presença constante e da ilusão de normalidade que ele se esforçava para manter. Mas o chamado visceral do herói ecoava mais alto que o sussurro exausto da sua mente. Suas teias, antes meros fios pegajosos e hesitantes, agora cortavam o ar
com a precisão de chicotes energizados, prendendo bandidos em intrincadas redes cintilantes de justiça improvisada. Sua reputação, ainda envolta em mistério e desconfiança para a maioria, crescia nas sombras das vielas sombrias e nos becos imundos, atraindo não apenas o olhar fugaz de gratidão dos inocentes, mas também a atenção perversa de mentes retorcidas e indivíduos com poderes que desafiavam as leis da física e da sanidade. Primeiro, emergiu a ameaça tentacular do Dr. Octopus. Otto Octavius, outrora um farol da inovação científica, agora era uma aberração de intelecto brilhante corrompido e aço retorcido. Criado também pela dupla dinâmica Stan Lee e Steve Ditko, o Dr. Octopus fez sua primeira aparição em The Amazing Spider-Man número 3, julho de 1963. A inspiração para seus tentáculos veio da ideia de um vilão que pudesse lutar com o Homem-Aranha sem precisar de superforça, utilizando a inteligência e apêndices mecânicos. Seus braços serpenteavam pelo ar como cobras metálicas raivosas, esmagando concreto como migalhas e arremessando carros pelos ares como brinquedos descartáveis. Cada encontro era uma cacofonia de metal rangendo sob tensão, e gritos aterrorizados ecoando entre os prédios. O Homem-Aranha dançando em torno dos tentáculos mortais com uma agilidade surpreendente, seus golpes rápidos e precisos buscando as vulnerabilidades nas juntas da máquina viva. Era um duelo visceral entre a leveza aracnídea e a força bruta da engenharia insana, um reflexo distorcido do potencial da ciência que Peter tanto admirava. Então, irrompeu das sombras da insanidade o espectro verde do Duende. Norman Osborn, sua mente fraturada por sua própria ambição desmedida e um soro instável, cavalgava os céus noturnos em um planador demoníaco, lançando bombas abóbora que explodiam em chamas esmeraldas e gargalhadas maníacas ecoavam pelos cânions urbanos. Seus ataques eram relâmpagos de caos puro, testando não apenas a capacidade física do Homem-Aranha de se esquivar e contra-atacar, mas também a sua própria sanidade diante de tamanha malevolência. Desviar das lâminas afiadas do planador em alta velocidade, escapar das explosões infernais por meros centímetros, tudo enquanto tentava conter a fúria insana do Duende, era um balé mortal nas alturas vertiginosas de Nova York. Um choque constante entre a tênue ordem que o herói representava e a anarquia personificada. Rastejando das profundezas úmidas dos esgotos, surgiu o Lagarto. O outrora brilhante Dr. Curt Connors, em sua busca desesperada pela restauração de seu próprio braço perdido, havia inadvertidamente liberado uma besta reptiliana colossal, sua mente dividida entre os vestígios da razão humana e o instinto selvagem primordial. Seus encontros eram lutas brutais travadas em espaços claustrofóbicos e fétidos, o som úmido de escamas ásperas raspando contra o concreto ecoando, enquanto o Homem-Aranha tentava desesperadamente conter a força bruta e a ferocidade animal, buscando, em meio a AOS rugidos bestiais, o último resquício do cientista aprisionado dentro da criatura. Era um espelho sombrio da própria luta interna de Peter, o medo constante de que o poder o consumisse, transformando-o em algo monstruoso e incontrolável. E então, a eletricidade viva ganhou forma humana. Electro. Max Dillon, um técnico de energia marginalizado e ressentido, transformado em um ser de pura voltagem após um acidente bizarro, buscava uma vingança cega contra o mundo que o havia ignorado. Seus ataques eram tempestades de raios dançando entre os arranha-céus, edifícios inteiros tremendo sob a força bruta de suas descargas elétricas, carros transformados em pilhas fumegantes de metal retorcido. Cada confronto era uma batalha desesperada contra uma força da natureza indomável. O Homem-Aranha tecendo teias isolantes com velocidade vertiginosa, desviando jatos de energia pura por meros milímetros, sentindo o formigamento perigoso da eletricidade percorrendo seu corpo, testando seus limites físicos e mentais até a exaustão completa. Electro energizou as páginas de The Amazing Spider-Man número 9, fevereiro de 1964,
mais uma criação da lendária dupla Lee e Ditko. Sua origem como um homem comum transformado por um acidente o tornou um vilão mais pé no chão em comparação com outros, mas seus poderes representavam uma ameaça elementar significativa. Suas histórias frequentemente envolvem o Homem-Aranha usando sua inteligência e conhecimento científico para neutralizar seus ataques elétricos. Cada vilão era uma provação, moldando o aço de sua determinação. Cada batalha, uma cicatriz invisível gravada a fogo em sua alma. Em meio ao fragor das lutas e ao peso esmagador da responsabilidade, uma melodia suave começou a se infiltrar na sinfonia caótica da vida de Peter. A presença etérea de Gwen Stacy. Seus encontros fugazes nos corredores da Midtown High eram como faróis de normalidade em um oceano de segredos e perigos iminentes. Quando seus olhares se cruzavam, o barulho do mundo ao redor parecia se dissipar, o foco se estreitando até o brilho inteligente e a curiosidade cintilante em seus olhos azuis profundos. Seus cabelos loiros, tão luminosos que pareciam aprisionar a própria luz do sol, emolduravam um rosto de traços delicados, a pele alva, como a primeira neve contrastando com o rubor suave que, por vezes, lhe tingia as maçãs do rosto quando ele, hesitante, ousava dirigir-lhe a palavra. Gwen Stacy fez sua estreia em The Amazing Spider-Man número 31, dezembro de 1965. Uma tarde, após uma aula particularmente torturante de cálculo, Peter a avistou absorta na leitura em um canto tranquilo da biblioteca, a luz da janela banhando seus cabelos em um halo dourado. A curva graciosa de seu pescoço exposto enquanto seus olhos percorriam as páginas despertou em Peter uma sensação inédita, um calor sutil que se espalhou por seu peito como um incêndio lento. Ele se aproximou com passos hesitantes, o som abafado pelos tapetes macios. Ao notar sua presença, Gwen ergueu os olhos e o sorriso que se abriu em seus lábios foi como o desabrochar de uma flor rara, revelando a brancura de seus dentes e a delicadeza de seus lábios carnudos e rosados, um convite silencioso que fez o coração de Peter palpitar descompassadamente. "Oi, Peter", ela murmurou, a voz melodiosa como o suave murmúrio de um riacho. Estava tentando entender essa parte sobre física quântica. Um nó na minha cabeça. Ele se sentou ao lado dela, o aroma sutil de seu perfume e o cheiro característico do papel antigo dos livros criando uma bolha de intimidade. Enquanto tentava desvendar os mistérios da física, seus dedos, por vezes, roçavam os dela sobre a mesa. Um contato breve, carregado de eletricidade estática, que enviava ondas de calor por todo o seu corpo, despertando sensações confusas e excitantes. O olhar de Gwen era atento, absorvendo não apenas as explicações complexas, mas também a intensidade silenciosa que dançava nos olhos castanhos de Peter. Havia ali uma troca sutil, um entendimento tácito que transcendia as palavras, um reconhecimento mútuo de algo especial que começava a florescer entre eles. Em outra ocasião, durante uma festa escolar barulhenta e colorida, Peter a observou dançar com outras colegas sob as luzes estroboscópicas. A leveza de seus movimentos, a forma como seu vestido de seda esvoaçava ao redor de suas pernas longas e esguias, a maneira como seus cabelos soltos balançavam a cada giro, tudo emanava uma graça quase etérea, uma beleza que prendia o olhar e acendia a imaginação. Seus ombros delicados se moviam com uma sensualidade inocente, e o brilho contagiante em seus olhos, enquanto ria com as amigas, acendia em Peter um desejo profundo e possessivo de ser o único motivo daquele sorriso radiante. Um ciúme repentino o invadiu ao ver outros rapazes se aproximarem, uma possessividade instintiva por aquela beleza que parecia emanar luz própria. Mais tarde naquela noite, eles se encontraram isolados do burburinho da festa no terraço da escola, a brisa suave da primavera acariciando seus rostos e bagunçando seus cabelos. O céu noturno salpicado de estrelas criava um cenário romântico e silencioso, um pano de fundo perfeito para a crescente intimidade entre eles. Gwen se apoiou na grade de ferro,
a silhueta esbelta de seu corpo delicadamente delineada pela pálida luz da lua. A curva suave de sua cintura, a linha elegante de seus quadris sob o tecido leve do vestido, tudo falava de uma feminilidade cativante e convidativa. Peter sentiu um impulso quase irresistível de alcançar e tocar sua pele macia, de sentir o calor de seu corpo esguio junto ao seu, de inalar o perfume suave que emanava dela. "A noite está mágica!" ela suspirou, voltando seu rosto angelical para ele. Seus olhos brilhavam à luz das estrelas distantes, convidando-o a um mergulho profundo em sua alma. Peter se aproximou lentamente, o ar entre eles carregado de uma tensão palpável, uma eletricidade silenciosa que fazia seus pelos se eriçarem. Ele levantou a mão hesitante, roçando de leve uma mecha de cabelo que havia escorregado sobre sua bochecha alva. O toque foi breve, quase um roçar de seda, mas a sensação percorreu seu corpo como uma corrente elétrica, despertando um desejo incontrolável demais. Gwen fechou os olhos por um instante, um leve arrepio percorrendo sua espinha delicada, antes de abrir os olhos novamente, encarando-o com uma intensidade que fez o coração de Peter disparar em seu peito. Havia ali uma vulnerabilidade e uma entrega silenciosa que o atraíam como uma maré irresistível. Em seus encontros noturnos como o Homem-Aranha, patrulhando a cidade sob o manto estrelado, Peter, por vezes, avistava Gwen caminhando sozinha pelas ruas iluminadas por postes amarelos. Nesses momentos, hesitava entre o desejo avassalador de revelar sua verdadeira identidade e a necessidade premente de protegê-la dos perigos que o cercavam. Uma noite, a viu sendo abordada por um grupo de rapazes com olhares predatórios e intenções claramente ameaçadoras. A agilidade felina de Peter entrou em ação instantaneamente. Em um piscar de olhos, ele surgiu entre eles e Gwen, sua presença mascarada irradiando uma aura de perigo silencioso e inegável. Os rapazes, intimidados pela figura sombria e pela promessa de violência em seus movimentos rápidos, recuaram rapidamente para as sombras. Após a breve e tensa confusão, Gwen o encarou com uma mistura palpável de medo e uma crescente fascinação. "Obrigada", ela sussurrou, a voz embargada por um tremor. Você me salvou." Naquele instante, sob a luz fraca e amarelada de um poste de rua, Peter pôde sentir a fragilidade da beleza de Gwen, a delicadeza de sua pele exposta, a vulnerabilidade que o acendia com um desejo protetor avassalador. Ele desejou ardentemente poder remover a máscara e confortá-la como Peter, o garoto tímido que a amava em segredo, mas sabia que a proximidade era um perigo para ela. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça em silêncio, a tensão sexual latente e o instinto primordial de protegê-la se misturando em um turbilhão de emoções conflitantes e incontroláveis. O relacionamento com Gwen era um frágil fio de esperança tecido em sua existência sombria e perigosa, um lembrete constante da humanidade que ele temia perder sob o peso da máscara e da responsabilidade. Cada olhar furtivo trocado, cada toque acidental carregado de eletricidade, cada palavra sussurrada em meio ao caos eram elos invisíveis que os uniam, um amor florescendo perigosamente belo em meio ao concreto rachado de sua vida dupla. Mas Peter sabia, com uma certeza sombria que o gelava até os ossos, que essa luz radiante que tanto o atraía e o acendia por dentro era também seu maior ponto fraco, um alvo tentador e vulnerável para as sombras implacáveis que ele jurara combater. A beleza de Gwen, que o cativava com sua delicadeza e o consumia com desejo, era também a mais preciosa e frágil flor em seu perigoso jardim, uma constante fonte de alegria e de apreensão. Criada por Stan Lee e Steve Ditko como um interesse amoroso intelectualmente compatível com Peter Parker. Diferente de Betty Brant, o primeiro interesse amoroso de Peter, Gwen era retratada como mais sofisticada e independente. Sua trágica morte em A Noite em que Gwen Stacy Morreu,
em The Amazing Spider-Man, número 120 e 1 a 122, é um dos momentos mais chocantes e impactantes da história dos quadrinhos, demonstrando as consequências brutais da vida de um super-herói e marcando uma mudança de tom nas histórias do Homem-Aranha. Ao analisarmos os primeiros passos do Homem-Aranha à luz da ética e da moral judaico-cristã, vemos um tema central ressoando com força: a responsabilidade pelas nossas ações e omissões. A trágica morte de Tio Ben serve como um poderoso lembrete do princípio bíblico de amar o próximo como a si mesmo e de agir com justiça e misericórdia. A inação de Peter, motivada talvez pela imaturidade e egoísmo adolescente, teve consequências devastadoras, ensinando-lhe uma lição amarga sobre o preço da indiferença. Os vilões que surgem em seu caminho também ecoam dilemas morais. A busca desmedida por poder de Otto Octavius, a sanidade corrompida de Norman Osborn, a ciência levada a extremos do Dr. Connors e a sede de vingança de Max Dillon ilustram os perigos do orgulho, da ambição descontrolada e da falta de empatia, princípios que a tradição judaico-cristã sempre condenou. O relacionamento nascente com Gwen Stacy, por outro lado, aponta para o valor do amor, da conexão humana e da pureza dos sentimentos. No entanto, a dualidade da vida de Peter já lança sombras sobre essa relação, levantando questões sobre honestidade e a dificuldade de manter a integridade em meio a segredos. O que podemos aprender com este primeiro capítulo da jornada do Homem-Aranha? Que nossas escolhas importam, que a inação tem seu preço e que o poder, sem responsabilidade e um senso ético forte, pode levar à ruína. Assim como Peter teve que aprender da maneira mais difícil, nós também somos chamados a refletir sobre nossas responsabilidades em nossas próprias vidas, em nossas comunidades e em nossos relacionamentos. Que possamos ter a coragem de agir com justiça, amar com sinceridade e aprender com nossos erros para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Meu amigo, minha amiga, assim como Peter teve que encarar as consequências de sua omissão, reflita hoje sobre alguma área da sua vida onde você talvez esteja evitando assumir responsabilidades. Pode ser em um relacionamento, no trabalho, nos estudos ou até mesmo em seus próprios objetivos pessoais. Identifique essa área e dê um pequeno passo, por menor que seja, para assumir o controle e agir de forma mais consciente e responsável. Lembre-se, o primeiro passo para se tornar um herói na sua própria história é aceitar o chamado da responsabilidade. E aí, a teia da sabedoria te fisgou de vez? Se você sentiu o poder transformador desta análise e quer continuar explorando as profundezas éticas e morais do universo pop, não hesite. Inscreva-se agora mesmo no HQ e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Seu engajamento é crucial para que possamos continuar nossa missão de iluminar o mundo com os valores contidos nessas incríveis histórias. Deixe seu like para fortalecer nossa teia, compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam uma boa reflexão e deixe seu comentário. Qual foi a lição mais impactante deste capítulo para você? Queremos saber sua opinião. E não se esqueça, nosso universo de análises está em constante expansão. Explore nossos outros vídeos e descubra novas perspectivas sobre seus personagens e histórias favoritas. Juntos, podemos tecer uma rede de conhecimento e inspiração. Clique, curta, comente, inscreva-se e venha fazer parte da nossa Liga de Heróis da Vida Real.